Fala galera, tudo bom? Mais uma vez aqui falando o Fernando Valente, tá? Antes de mais nada, deixa um joinha pra nós aí, deixa um like, compartilha o nosso vídeo aí se puder. Deixa um joinha também nos comentários, não custa nada, né? E afinal de contas, ajuda a gente aqui também, nos incentiva aí a criar aí, compartilhar com vocês a minha visão, tá? De investidor, pessoa física. Ajuda a subir esse canal aí. Pouquinho de grão em grão, a galinha enche o papo, já dizia o velho ditado. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, dessa vez aqui, ó, eu vou fazer uma análise, tá? Uma avaliação na minha visão, tá? Uma ação que eu não vejo as grandes casas, os grandes analistas nas redes sociais, nas principais plataformas comentarem tanto, que é uma ação que, poxa vida, tá muito descontada nesse momento aqui, e é uma ação que eu enxergo que não está pagando grandes dividendos nesse primeiro momento, mas para uma carteira que foca ali numa valorização, talvez num médio e longo prazo faça sentido. Não, mais uma vez, a gente vai focar sempre numa carteira bem balanceada, numa carteira, aí vai depender de cada uma carteira com 10 ativos, 15 ativos, 20 ativos, Vamos falar um pouco mais sobre essa divisão aí no segundo momento, qual seria o melhor peso, tá? Isso na minha avaliação aqui, nos meus critérios, obviamente também no que eu venho estudando de mercado, né? Afinal de contas a gente não é dono da verdade, mas a gente estuda e acompanha e aprende com quem tá dando certo, né? Eu acho que você tem que procurar sempre referências com pessoas que estão dando certo, e se está dando certo lá, a gente vai trazer para a nossa realidade, com as nossas métricas, né? E também vai dar certo do nosso lado também. Afinal de contas, a gente tem que aprender não somente com os nossos erros, mas também aprender com os acertos das pessoas que nós admiramos, né? Trazendo aqui mais uma vez falando aqui da Sociedade Gerdau, né? Aqui no que é intitulada no nome Goal 4, tem a Goal 3 também, mas é a mesma ação. Só muda a questão de ordinária e preferencial, né? Bom, vamos fazer o seguinte, na Goal 4 aqui, que não já coloquei aqui, o que acontece? É uma ação que os pessoas não falam tanto, mas eu enxergo que hoje existe uma possibilidade de ganho, talvez não no dividendo, mas com um crescimento. É uma ação que ela perdeu um grande valor ali na sua cotação, assim como outras também, né? A gente está falando isso em relacionado, você pode trazer ali uma Petrobras, um Banco do Brasil, a gente sabe que teve ações, uma BB Seguridade, teve ações que os Minas perderam muito ali da sua cotação recente, num período ali de 2, 3 meses, 6 meses, porém, são ações que a gente sabe que vai crescer lá na frente, e a Gerdau é uma delas que eu não vejo tantas pessoas falando, e eu acredito sim que ela venha a crescer, já que ela trabalha, a gente vai falar um pouco mais sobre ela aí abaixo, ela trabalha ali na exploração dos minérios. Acho que todo mundo que mora numa casa vai saber quem é a Gerdau, né? Principal empresa que nos fornece aí os minérios de ferro, né? E faz muita exportação também. A gente sabe que a concorrência internacionalmente é grande e a tendência desse mercado, sim, a tendência de crescer. É uma tendência de que a gente sabe que tem uma concorrência de fora, nossa moeda não está tão forte relacionada aos pares dólar, euro, mas a gente sabe sim que é um minério, é uma commodity, é um item que vai crescer. A demanda, a construção não para, ou seja, o mundo todo precisa de matéria-prima, e a Gerdau é uma das principais empresas do Brasil que fornece essa matéria-prima. Então sim, essa ação eu acredito que tem uma tendência de crescer. A cota é muito baixa, o valor de menos de R$10, R$9, ela chegou a bater valores próximos ali dos seus R$10, então assim, eu enxergo que ela tem sim, a gente fala que de possibilidade de você ter um ganho muito bom, tá? Mais uma vez, o dividendo dela não é tão alto, mas você tem uma probabilidade de investir não grandes valores de montante, mas em percentual te trazer ganhos também, tá? Tá com a valorização dessa cota. Bom, mais uma vez reforçando aqui, uma cota hoje está sendo vendida na casa dos R$9 nesse último pregão, tá? Então vou até puxar aqui no Google também. Você vê que ela vem se lateralizando, ela não tem grandes volatilidades no curto prazo, mas você vê que nos 30 dias ela tem já um ganho bem, até por causa que teve uma grande queda agora recente por causa da cotação externa. Bom, trazendo aqui uma relação rápida, tá? Se você for observar essa variação dos 12 meses, 7%, que mais uma vez muitos pares dela também tão ruim de mercado também. Se você puxar o seu PL, é um PL de 8 vezes aí sobre o lucro. Se você for pensar, é o mesmo PL praticamente aí que um Banco do Brasil trabalha hoje. Então é um PL bom, eu não enxergo como um PL ruim, pelo contrário, é um PL ok.
dentro dos seus pares de mercado também. Se você puxar aqui um preço-valor patrimonial, aqui para mim é a chave, é a cereja do bolo. Hoje você vai comprar uma ação por R$9, independente do valor da ação, porque poderia ser uma empresa, não vou falar nome agora, que vou falar de ações no futuro, mas tem empresas que você compra ação barata, mas é uma ação que está cara porque a empresa não vale tanto. Aqui não, aqui a gente está falando aqui de uma empresa que o valor da cota hoje está abaixo de 50% do seu valor patrimonial, 47% do valor patrimonial, o valor da cota hoje. Faz total sentido, eu acredito sim, que vai buscar fácil seus 60%, 70% do valor patrimonial, ou seja, a gente está falando aqui de uma cota que vai subir pelo menos ali seus 20% de ganho. Isso para chegar ali ainda nos seus 70% de valor patrimonial, ou seja, muito barato ainda. Ou seja, mesmo se ela vender, caber a empresa, zerar a empresa, vai pagar todos os seus cotites, vai reembolsar 100% do valor das suas cotas e ainda vai sobrar ainda 50% desse capital ainda de lucro ou para redistribuir entre os seus acionistas, porque de fato é uma empresa que está barata. Seu dividendo nos últimos 12 meses foram baixos, por enquanto sim, óbvio, até é uma empresa que ela não gerou tantos recursos para os dividendos, mas está se pagando. Vamos mostrar mais um pouco, após a questão da pandemia, ela pagou-se bem, acredita-se que volta a se pagar, mas é uma ação de crescimento nesse momento, é uma ação que tu vai colocar na sua carteira, um percentual que dá para você administrar ali, a gente vai falar desses percentuais no segundo momento, mas é uma ação que existe uma probabilidade de crescimento de valor, ou seja, você vai colocar lá seu capital, esse capital vai ter um ganho, não um ganho de dividendo, mas você vai ter um ganho ali de valor patrimonial. A gente está falando aí fácil em 30 dias, teve-se essa queda, vamos puxar no gráfico de 6 meses, para vocês chegarem a essas quedas que a gente buscou, você vê que ela vinha razoável buscando aí próximo dos seus R$10, e aqui a gente teve umas quedas bem fortes, você pode observar, como eu tinha comentando, uma ação que vem sofrendo muito pelo mercado, ou seja, é uma ação que existe uma expectativa de crescimento. A gente fala ali naquela questão lá da pandemia, ou seja, uma ação que cresceu muito, está falando de praticamente 100%. Ela foi cotada abaixo dos R$5. Aqui, mais uma vez, ela chegou nos seus R$10, na média, nos R$10. E depois, infelizmente, veio a trabalhar abaixo dos R$10, na casa de R$9 e alguns centavos. Mas para mim é uma ação que tem crescimento, é uma ação que tu vai colocar aqui, e vai buscar sim aí os seus 60% de valor patrimonial, 70% dentro em breve, assim que o mercado estabilizar de commodity, de matéria-prima lá no mercado internacional, ela vai subir certeza, porque é a maior empresa desse segmento aqui no Brasil, tá? Puxar aqui para dar sequência nas avaliações. Se você for puxar, esqueci de comentar logo no início do vídeo, vou deixar também aqui anexado aqui no nosso vídeo. Eu gosto sempre de deixar alguma reportagem adicional ao meu comentário, porque fica parecendo que é somente uma verdade aqui do Fernando, e não é isso. Eu acho que tem que mostrar como o mercado como em si. Vou deixar aqui uma reportagem do InfoMoney comentando sobre a questão das ações da Gerdau, falando sobre alguns principais indicadores. Eles também não indicam a compra nem a venda, mas eles mostram os principais indicadores, que muitos deles nos fazem ter parâmetros de compra e venda. Assim como os dividendos que eu comentei, se puxar nos últimos 5 anos, deu essa média de 10%, porque quando a gente saiu ali da pandemia, ela se pagou bem, né? Pagou ali, está falando de 20% aqui de dividendo, veio para quase 10%, passou seus 14%, e aí agora a gente reduziu um pouco, porque, como eu falei, tem uma questão da baixa ali da exportação. Teve uma Datacom agora recente, dentro do mês agora de agosto mesmo, dia 11, apenas 8 centavos, mas é um dividendo projetado ok. Se você pegar esse ano de 2025, é um dividendo projetado aqui na casa de 2% sobre o valor da cota hoje dos R$9. Faz sentido para mim. Ela paga bastante seccionado ao longo do ano, né? Você pode observar que ao longo de praticamente o ano inteiro você vai ter aí algum pagamento, né? Se você for observar apenas, você vai ter 8 meses, 7 meses na verdade, do ano inteiro pagando. Então faz sentido ter, eu acho, na minha concepção, faz sentido sim. É uma ação que eu acho que vai crescer o seu valor da sua cota. Você vai ter um dividendo pequeno, talvez, ali nesse primeiro momento. Numa casa, eu acredito que vem ali na casa de 4%, 5% ali na média, talvez um pouquinho mais, mas você vai ter uma probabilidade de um crescimento de cota ali na média de... Vamos esperar aí seus 20%, que é o meu planejamento, tá? Bom, mas depois a gente vai falar mais sobre esse planejamento que eu tenho. Sobre essa relação aqui dos seus pares, tá? Traz aqui o PL, como eu falei, é um PL
ok, dentro ali dos conformes, tá? Se você pegar em relação a alguns pares de mercado, use Minas, mesmo PL. Se você puxar a CSN, tá um PL discrepante. A crítica aqui a gente não pode nem considerar esse PL do CSN, esquece isso aqui. O PSOVP é um PSOVP extremamente confortável para quem está disposto a comprar. CSN você pode puxar aqui um PSOVP ainda um pouquinho maior, mas um bom PSOVP ainda. Se você puxar a Usiminas, tá um PSOVP bem baixo, mas a gente sabe que a Usiminas tem outros detalhes que não vamos comentar nesse momento agora, tá? O valor patrimonial, ela tá bem próximo aí dos seus pares, eu acho que não é nada. Mais uma vez, que nem eu comentei, que a Gerdau ela é dividida em dois, né? Você ainda vai ter também a GGBR3, que acaba tendo o seu valor patrimonial maior ainda, tá? De toda forma, vou falar um pouco mais sobre elas. São duas empresas, mas na verdade acaba sendo um grupo só. Então, para nós investidores, a gente sabe que no final das contas uma vai amparar a outra. Tô falando de 40 bi de valor patrimonial, faz sentido aqui para mim, tá? Questão algo que eu até deixei já pré-fixado aqui já, o CDI como um indicador de ganho de capital em relação às ações da Gerdau. Por que faz sentido isso para mim? Vamos puxar um gráfico de 2 anos. No gráfico de 2 anos, eu falei, no curto prazo, você ainda vai sofrer um pouco, mas é uma ação que vai te trazer ganho no longo prazo. Assim, nada é certeza, o mercado é volátil, nada não dá para afirmar, mas assim, uma ação que faz sentido ter uma pequena parte da sua carteira como com aquela ação que vai te trazer crescimento. Não vai te trazer um dividendo imediato, mas vai te trazer um crescimento. Lá na ponta você vai enxergar, poxa, ganhei 4%, ganhei 3,5% de dividendo, mas ganhei 15% de valorização, ou seja, ganhei 20% no total de patrimônio. Poxa, faz total sentido. Vamos puxar um gráfico aqui de 2 anos, você vê que realmente ela sofreu, principalmente relacionado aos últimos ciclos, como eu comentei, né? Se você puxa ali num período maior, 5 anos, você vê que ela está ganhando do CDI, que sabe muitos investimentos passam longe do CDI. Traga aqui um CDI aqui, ó, nas pontas atuais, que a gente está falando de um CDI na casa de 60%, em comparação às ações da Gerdau, a gente está falando de 84% de ganho capital nos últimos 5 anos. Algo extremamente atrativo ao meu ver, tá? Em relação aos seus pares aqui, ao Ibov, ao IFIX, até puxei o CDI como referência, vê que está ganhando e está ganhando muito bem. Aqui eu deixo aqui no comentário do investidor, eu comento aqui principalmente sobre quem é a Gerdau, de onde veio, como que ela faz, reforçando que é uma empresa aqui de mais de 100 anos já de existência, ou seja, uma ação que tem tendência sim a se manter. É uma empresa aqui de 40 bilhões de valor patrimonial, eu comentei, né, que ela é dividida em 2 ciclos, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, vai ficar muito longo, o vídeo vai ficar muito longo, vocês também não querem ouvir algo assim, mas é uma ação que acredito que vai crescer, as pessoas não falam tanto, os grandes analistas não falam, e eu acredito que eles querem muitas vezes mostrar, não, essa aqui está pagando 20% de dividendo, mas essa aqui não, essa aqui é uma ação que ela vai te pagar um dividendo talvez por um momento um pouco mais baixo, até por uma questão de fator externo, mas ela vai te dar um ganho de capital num ciclo, aí pelo menos, como eu te falei, em torno de 12, 24 meses, é uma ação que vai te trazer um ganho, porque que não comentei, é uma ação aí de mais de 100 anos, 125 anos, 124 anos aí de existência. Não é uma empresa que foi fundada há 10 anos atrás, que já é um tempo muito bom para uma empresa, né? É uma ação de muito mais de 120 anos. Então é uma empresa consolidada, trabalha-se com minério, trabalha-se com matéria-prima, a gente sabe que é volátil, o mercado ele hoje está globalizado, todos os países compram de todos os países, já está bem misturado, bem homogêneo essa questão do comércio também. Bom, esse foi só um resumo, foi só um comentário sobre a questão da Gerdau. Faz sentido na minha cabeça continuar. Não é uma empresa que vai te dar um ganho nesse primeiro momento, um grande ganho, mas é uma empresa sim que vai te trazer um ganho de patrimônio, uma evolução patrimonial, ou seja, um dividendo muitas das vezes um pouco pequeno, mas a valorização da cota, igual eu comentei, né? Você tem ali uma tendência de ganhar aí algo em torno de seus 15%, 20%, que é o que a gente espera, né? Muitas pessoas enxergam, mas não pagou grande dividendo. Tudo bem, mas a cota subiu aí de 9 para 10 reais, ou seja, subiu, a gente está falando de 10%, ou seja, poxa, 10% mais um dividendo de 4%, está falando de 14% de valorização. 14% líquido no seu bolso, já pagou muito mais ali do que uma taxa Selic, tá? E depois nós vamos falar mais sobre essas comparações também. É uma ação que eu acho que não faz sentido você não ter. É uma ação que vai crescer,
Se você puxar ali num período longo, é uma ação que ela vai te trazer grandes ganhos, pelo menos isso aqui na minha avaliação, tá? É uma ação que ela tá apanhando nesse primeiro momento, mas se você segurar uma pequena parte da sua carteira, algo bem singelo ali, no longo prazo você vai ver que aquela parte vai ter dobrado ou um ganho ali pelo menos de 50%, tá? Bom, é isso que eu tinha para hoje. Deixa aqui um like, compartilha o nosso vídeo mais uma vez, deixa um curtir aqui nos comentários para ajudar o nosso canal a crescer. E é isso que eu tinha para hoje. Fique com Deus. Abraço.